todos. Vou pedir que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, a fim de darmos sequência a essa exposição do texto sagrado. João, capítulo 12. Grato a Deus pela frequência, esperava ter bem menos gente hoje em razão do feriado prolongado. João, capítulo 12, verso 20. Nós paramos no domingo passado no versículo 19. Portanto, nós vamos hoje analisar o Evangelho de João a partir do versículo 20. Pai Santo, nós rogamos a Ti que o Teu Espírito nos assista com luz, iluminando o texto, para que possamos compreendê-lo, mas mais do que compreendê-lo com a mente, discerni-lo com o espírito, avaliar a sua excelência. Ó Deus, nos afeiçoarmos pelas verdades nele contidas, de modo, Senhor, que nossa vontade seja movida na direção do cumprimento da Tua vontade. Senhor, que o Teu exército angelical esteja conosco, oferecendo proteção espiritual à igreja, que haja espírito de entendimento, de sabedoria entre nós, Senhor. Ó Deus de toda graça, se porventura entrou alguém aqui que não sabe para onde vai depois da morte, que ainda não se reconciliou com o Deus Criador, carente de perdão de pecados, Senhor, que esta manhã seja a manhã da redenção, Senhor, seja a manhã de salvação. Uma manhã também, Senhor, na qual a Tua igreja se aproxime de Ti. Não leve em consideração as nossas iniquidades, Senhor. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-nos, Senhor, das que nos são ocultas. É o que nós pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Ora, verso 20. Entre os que foram para adorar durante a festa, essa declaração é muito importante. Entre os que foram adorar durante a festa. Que festa? Festa da Páscoa. O que era celebrado na Páscoa? A libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Qual era o momento central da liturgia da Páscoa? O sacrifício do Cordeiro. Portanto, desde que a Páscoa foi instituída, pessoas assim o faziam. E depois que o centro da adoração passou para Jerusalém, a partir da construção do tabernáculo e do templo, homens e mulheres das mais diferentes partes do mundo antigo, em especial da bacia do Mediterrâneo, Ásia, algumas áreas da Europa, se dirigiam para Jerusalém a fim de ali prestar culto a Deus, cumprindo, portanto, com uma lei cerimonial instituída pelo próprio Deus. O que há de especial nessa Páscoa? E agora eu remeto à igreja para uma das questões mais controversas do cristianismo, das mais difíceis de nós lidarmos e que requer de você e de mim, mas muita sabedoria espiritual. Porque essa aqui foi a última Páscoa. A partir dessa última Páscoa, não era para o povo de Israel se dirigir a Jerusalém a fim de celebrar uma outra Páscoa. Por quê? Porque justamente nessa Páscoa o Senhor Jesus Cristo seria morto. Enquanto o cordeiro era literalmente imolado na festa da Páscoa, o Senhor Jesus, naquela tarde de sexta-feira, era também imolado. E em razão desse sacrifício, todas as lições que a Páscoa
tensionava comunicar aos adoradores, perderam a sua razão de ser. Quer dizer, aquele método de comunicar a verdade, isso que eu estou querendo dizer, perdeu a sua razão de ser. Porque aquele método era sombra do que estava para vir e veio. De maneira que a partir daquela Páscoa, talvez você fique escandalizado com o que eu vou lhe dizer, passagens inteiras do Antigo Testamento perderam sentido. Todas as leis cerimoniais foram abolidas. E Deus não cobrava mais do seu povo a sujeição às leis civis do Antigo Testamento, restando apenas a ética do cristianismo, do Antigo Testamento. Os seus princípios morais, aqueles que fazem parte do mandamento do amor, e que nada mais representam do que o amor se expressando nas suas mais diferentes dimensões. Gente, qual a implicação disso para as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós precisamos saber estudar o Antigo Testamento e compreender que todo modelo de espiritualidade que nos remeta para as práticas do Antigo Testamento que caíram em desuso é uma afronta à vontade de Deus, é um legalismo sem o mínimo sentido e uma camisa de força para a vida da igreja. Isso nos remete para um outro fato. Que fato é esse? A ética é dinâmica. E muitas vezes aquilo que foi visto como norma para uma geração, para outra, perde a sua aplicabilidade, cai em desuso. Como viver à altura desse princípio? Dessa ética dinâmica que não absolutiza o que é relativo e que não relativiza o que é absoluto. Irmãos, isso requer uma igreja imersa nesse livro, com uma boa estrutura de escola dominical, com grupos pequenos meditando nos sermões de domingo, com a igreja lendo as biografias dos grandes servos de Deus do passado, estudando história do cristianismo, conhecendo sua fé, sua tradição, conhecendo acima de tudo, repito, o Antigo e o Novo Testamento. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Chamou a atenção dos discípulos o fato que, entre aqueles que fizeram peregrinação a Jerusalém, havia alguns que não carregavam em seus corpos o sangue literal de Abraão. Não tinham, portanto, o código genético de Israel, do povo hebreu. Eles eram chamados de gregos. É possível que sejam homens e mulheres que cruzaram o mar Mediterrâneo, que vieram de muito longe para participar da adoração. Gentios, simpáticos ao judaísmo, e que, contudo, viviam o dissabor de, ao chegarem no templo, não terem acesso às áreas que eram designadas para os judeus puro sangue. Havia uma placa entre o pátio dos gentios e o mais interior do templo, dizendo: quem gentio que passar desse ponto será morto. Portanto, eles se dirigem para Jerusalém,
a fim de participar da adoração da Páscoa, mas diante de um fato inusitado, novo, surpreendente. Estava ali, naqueles dias, em Jerusalém, no templo, um ser humano extraordinário. Ninguém jamais havia se deparado com alguém tão poderoso, tão humano, tão sensível, tão franco, cuja vida em tamanha extensão era capaz de revelar a beleza do Criador. Por isso, então, diz a Bíblia que eles se dirigiram a Filipe. Filipe, que leva o nome grego. Pode ser que esse tenha sido o motivo deles terem procurado a Filipe. Não sei, não quero ser dogmático, não tenho muito subsídio para fazer uma afirmação como essa. Mas eles, por algum motivo, procuraram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, que era do norte. Notem que tudo começou em Betsaida. Tudo começou em Caná, tudo começou em Nazaré, tudo começou naquele lago chamado Mar da Galileia. Fica, portanto, aqui uma indicação segura do Espírito Santo. Em geral, as grandes obras de renovação do Espírito Santo, os movimentos de avivamento, os despertamentos missionários começam onde menos se podia esperar. E, em geral, Deus optando por escolher os pequeninos. Portanto, duas lições a história da igreja nos ensina. Nenhum avivamento jamais foi resultado, isso é dito por Martin Lloyd-Jones nas suas pregações, como um movimento encabeçado pela liderança das instituições religiosas, detentoras, vamos assim dizer, do poder religioso. Em geral, os avivamentos são resultado da busca pela presença de Deus de pessoas que muitas vezes se colocam fora do arraial. Então, observem que tudo começa naquela região. E o Senhor Jesus, portanto, não foi a Atenas, não foi a Roma, para dar início à sua igreja. Ele começa com pescadores nessa região, da região de Betsaida. E esses gregos, portanto, procuram a Filipe e lhe apresentam um pedido. Por que eles não procuraram o Senhor Jesus diretamente? Ninguém sabe. A Bíblia não diz. Então, se você ler os comentários, haverá muita conjectura com relação ao motivo deles terem procurado a Filipe. Calvino, com muita raiva, ele diz a seguinte coisa no seu comentário: o que não pode, em hipótese alguma, é nós olharmos para uma passagem como essa e a usarmos como base bíblica para a intercessão dos santos. Porque o texto não está ensinando isso. E aqui fica, portanto, um outro princípio de interpretação da Bíblia. Não construir doutrina com base em narrativa. Essa passagem não está falando sobre a intercessão dos santos. Está apenas descrevendo o incidente. Um fato, algo circunstancial. Aqueles gregos, por algum motivo que a Bíblia não o apresenta, em vez de procurarem a Cristo, procuraram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe fizeram o seguinte pedido: Senhor, aqui é uma forma de tratamento respeitosa, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Portanto, a providência divina pode botar em nosso caminho pessoas com essa demanda espiritual. Queremos ver Jesus. A desgraça ocorre quando, em vez de apresentarmos a Jesus, nós apresentamos o calvinismo. Apresentamos a igreja presbiteriana. Apresentamos a nossa igreja local.
apresentamos a instituição, apresentamos a tradição. O chamado da igreja no mundo é para apresentar Jesus Cristo aos seres humanos. Nós não estamos, a princípio, preocupados com a opção sexual de ninguém. Nem se o homem ingere ou não ingere bebida alcoólica. Se ele se droga ou não se droga. Se ele paga imposto ou não paga imposto. Porque o homem pode ser casto, ele pode ser abstêmio, ele pode ser bom pagador de impostos e não ter nascido de novo. Nossa preocupação é em ver homens e mulheres em comunhão com Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Queremos ver Jesus. E nós temos que estar em condição de apresentar o Cristo da Bíblia. E num contexto como o nosso, ajudar aqueles que formulam um pedido como esse a conhecerem o Cristo das Sagradas Escrituras, em contraposição o Cristo presente em muitos dos púlpitos evangélicos do nosso país. Porque o Cristo presente no púlpito de muitos, o Cristo presente no púlpito de muitas igrejas do nosso país é um Cristo que não atrai. É um Cristo que não encanta. É um Cristo que não nos faz encontrar motivo para sentirmos deleite em sua vida. Estão lembrados da história que eu contei 2 ou 3 semanas atrás? Da moça que disse: eu rodei várias igrejas de São Paulo, cheguei à conclusão que eu não tenho nenhum motivo para amar Jesus Cristo. Fica essa pergunta. Como que ela pôde dizer isso? Num mundo no qual nós encontramos homens dizendo coisas do tipo: Jesus, o só se pensar em ti enche o meu peito de dulçor. Jesus, amante da minha alma, Charles Wesley, permita-me voar para o teu seio. Ou então Gálatas 3:20, palavras do apóstolo Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma tônica de todos os períodos de avivamento da história do cristianismo é a presença de cultos de exaltação à pessoa bendita de Jesus Cristo. O Espírito Santo é derramado e pessoas passam a amar a Jesus. Penso, portanto, em razão da amabilidade de Cristo, da excelência de Cristo, do fascínio de Cristo, que provavelmente essa moça teve contato com uma cultura religiosa que não soube apresentar a ela o Cristo das Sagradas Escrituras. É aquela história que John Stott conta num dos seus livros. Num país da América Latina, em que um pregador católico foi encontrado numa missa em memória da morte de alguém que havia se insurgido contra o despotismo naquela nação. O nome desse país não está me ocorrendo agora. Diz que após o discurso desse pregador, o comentário dos jovens foi o seguinte, que ouviram a pregação: nós jamais teríamos nos tornado marxistas se o Cristo que esse homem acabou de anunciar tivesse sido proclamado para a gente. Mostra-nos Jesus Cristo, e nós temos que estar em condição de mostrar Cristo de uma tal maneira que as pessoas se apaixonem por Ele. Repito o que eu disse aqui, e para vocês não pensarem que eu tenho uma obsessão de falar repetidas vezes as mesmas coisas, sempre para a nossa igreja, o que eu tenho pregado aqui, eu estou pregando no Brasil inteiro. Os meus últimos sermões aqui, eu levei para o Congresso do CAD em São Paulo, levei quinta-feira agora para a Primeira Igreja Batista de Itaipu, em Niterói, levei anteontem para a Igreja Batista da Favela da Maré, e vou levar para o Congresso CEPAL, preguei
também parte das mensagens que eu tenho pregado aqui, lá em Moçambique. E permitam-me repetir, porque isso é da mais profunda importância. Não conheço ambiente mais deprimente capaz de nos levar ao desenvolvimento de psicopatologias, roubar os nossos anos de maior alegria do que igrejas desprovidas de amor por Jesus Cristo. O cristianismo, eu repito, é insuportável para quem não ama Jesus. E se você não tem amor por Jesus Cristo, trate de buscá-lo. Senão você vai viver a experiência da amiga de um filho meu. Eu estou frequentando uma igreja em Niterói. Há um ano eu não pratico sexo. E não vejo nenhum sentido no que eu estou fazendo. Eu estou um ano sem sexo. Só que nem sei por que eu estou frequentando aquela igreja e por que eu estou me submetendo a esse tipo de coisa. E por quê? Por causa do ambiente que ela ali encontrou. Por causa de uma pregação que não responde uma pergunta como essa. Por favor, poderia nos apresentar a Jesus Cristo? Então, nessa hora, é de suma importância que separemos o Cristo da Bíblia do Cristo da cultura. Esse Cristo não pode ser o Cristo segundo a interpretação do protestantismo americano. Esse Cristo não cabe na igreja presbiteriana do Brasil. Esse Cristo não cabe no pentecostalismo. Esse Cristo não cabe na igreja, nem no meu ministério de pregação. É infinitamente mais lindo do que nós somos capazes de descrever. Portanto, esse é o nosso chamado. Pessoas nos procuram querendo conhecer Jesus Cristo e nós temos que estar em condição de apresentá-lo. O chamado não é para defender o calvinismo. O chamado é para apresentar Jesus Cristo. O chamado não é para defendermos a doutrina da predestinação. O chamado é para proclamarmos Jesus Cristo. O chamado não é para defender a nossa corrente política e ideológica, ou até mesmo associando Jesus Cristo a ela. O nosso chamado é para pregar Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados. Verso 22. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, olha a mensagem. É o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento declara que pessoas afluiriam para Jerusalém para conhecerem a verdade. Que os gentios subiriam a Jerusalém para ouvirem a palavra de Deus. E os gregos, portanto, vão a Jerusalém, perguntam a Filipe sobre Jesus Cristo. Filipe fala com André e os dois, portanto, comunicam a Jesus o interesse daqueles gentios pela pessoa de Cristo. E aí, a surpreendente resposta de Jesus. É interessante, às vezes eu tenho a impressão que o Evangelho mostra um Cristo que cria problemas para as pessoas se aproximarem dele. E eu tenho para mim que o motivo reside no seguinte fato. É melhor não ter igreja nenhuma a ter uma igreja de falsos cristãos. Agora cedo, eu acordei de madrugada e soube do atentado às igrejas católicas do Sri Lanka. Vários católicos mortos no atentado em plena Páscoa. Aí eu mandei a seguinte mensagem. Olha, se querem destruir o cristianismo, é um mau caminho
queimar igrejas e matar cristãos. Isso nunca deu certo. Tertuliano, no século II, dizia: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. De modo diferente do islamismo e de outras grandes religiões, o cristianismo não começou com o apoio do Império Romano. O cristianismo não começou com o apoio das instituições religiosas judaicas. Pelo contrário, o cristianismo começou com a oposição do Império Romano e das instituições religiosas judaicas. O cristianismo nunca precisou do apoio de catedrais, do poder religioso, ou do poder econômico, ou do poder político para avançar, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Essa é a obra do Espírito Santo. Vocês vejam aí, por exemplo, nosso país, até o início do século, até o final do século XIX, não se podia abrir templo protestante no Brasil. O que ocorreu? Hoje somos 50 milhões de evangélicos, e ainda que uma fração significativa não tenha nascido de novo, pode ser que o seja, não sei, Deus o sabe, não tem condição de separar o joio do trigo, de fazer análise intuitiva sobre o estado espiritual das pessoas, mas uma coisa é certa: não houve cerceamento da nossa liberdade de expressão que tem impedido o avanço do Evangelho na nossa nação. E jamais haverá, porque ninguém detém, como dizem os pentecostais, é obra santa. É obra santa do Senhor. E o que eu disse? Queimar a igreja, matar cristão, isso não dá certo. Você quer varrer o cristianismo de um país? Faça as seguintes coisas. Número 1, associe o cristianismo ao Estado, conforme os franceses fizeram. E quando houve a Revolução, mandaram para o lixo a monarquia e o clero. Número 2, que a igreja permitir a si mesma ser cooptada por ideologia política. Número 3, os róis de membros estarem repletos de pessoas que não se converteram. Número 4, a corrupção da liderança religiosa. Número 5, a igreja, em nome da relevância cultural, perder sua identidade. Número 6, ortodoxia sem amor. A igreja conhecer a Bíblia, mas não amar. Número 7, cristianismo sem Cristo. Somem tudo o que eu acabei de dizer, e vocês terão a Europa. O cristianismo foi varrido da Europa. Tanto é que os franceses choraram pela Catedral de Notre-Dame. Não choraram pelo colapso do cristianismo no solo francês. E o cristianismo foi banido da Europa, pelo menos do ponto de vista da cultura. Hoje o papel da igreja é irrelevante no continente europeu, não porque igrejas foram queimadas e cristãos mortos, mas porque faltou consistência, porque faltou beleza, porque faltou capacidade dos pastores de resistirem ao avanço da modernidade, de não sucumbirem à filosofia e à cultura em nome da relevância. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, André a Filipe, comunicar a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, e aí o Senhor Jesus parece tornar tudo mais difícil para os gregos. Olha o que ele diz. Porque é o seguinte, é o necessário filtro para que ele tenha sempre uma igreja verdadeira nesse planeta. Olha o que ele declara. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. As passagens anteriores, nós encontramos Jesus dizendo, não é chegada a minha hora. E aqui nós o encontramos afirmando, agora sim chegou a minha hora. O Kairos de Deus. O tempo determinado pela providência divina, pela sua vontade soberana, para que a salvação em Jesus Cristo fosse levada a cabo.
Então é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Aí os comentaristas bíblicos têm dois pontos de vista sobre essa declaração. Calvino insiste num pouco adotado pela maior parte dos comentaristas que eu estudei. Para Calvino, essa glorificação associada à chegada dos gentios significa que a partir daquele momento o evangelho seria pregado no mundo inteiro. E que alcançaria os gentios, cruzaria as fronteiras de Israel. Mas a interpretação mais presente nos estudiosos do Novo Testamento é aquela que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, sendo que até nessa há uma divisão. Há alguns comentaristas que dizem que a morte está incluída na glorificação, enquanto que outros afirmam que a morte é o caminho para a glorificação. De uma forma ou de outra, o que o texto está dizendo é que havia chegado a hora de Jesus Cristo manifestar o seu poder, a sua beleza, a sua amabilidade, as suas excelências. Havia chegado a hora de Deus fazer esse striptease perante a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. De Deus se desnudar, mostrar as suas entranhas de amor, de se revelar à humanidade como jamais até então havia se revelado. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, aquele que é da semente da mulher, que foi enviado pelo Pai para salvar a sua igreja. É chegado o momento dele manifestar os atributos de Deus, sua justiça, sua graça, sua bondade, sua misericórdia, sua sabedoria. Estamos chegando no momento da mais alta revelação, como jamais houve na história da humanidade. Nunca Deus se revelou de modo tão nítido para os seres humanos. É isso que ele está dizendo. Bom, a minha ideia era chegar até o verso 26. Me faltou fé. Eu falei, puxa, um feriado desse tamanho, a igreja vai estar vazia, e eu não vou pregar esse texto para poucas pessoas. Eu vou parar no verso 24, e no domingo que vem eu falo sobre os versos, ou melhor, daqui a 15 dias, domingo que vem eu vou estar na igreja, mas nós vamos ter um pregador de fora. Mas no próximo domingo que eu pregar, eu vou falar sobre os versos 25 e 26, porque eles são fundamentais para a nossa compreensão da doutrina da santificação. Eu não pude esperar que nós teríamos uma igreja tão bonita nessa manhã, apesar de tanta gente estar viajando. Mas eu acredito, e vocês o perceberão, que o verso 24 é suficiente para nos alimentar espiritualmente nessa manhã e nos apresentar o caminho da santificação. Em verdade, lhes digo. Isso é muito importante. Uma das coisas para mim mais difíceis nos relacionamentos interpessoais é a pessoa falar sobre algo que ela considera importante para você, mas sem deixar claro que o que ela diz é importante para ela. Mas eu te falei, mas da forma como você me comunicou, eu pensei que fosse uma demanda, como uma outra demanda qualquer. Jesus Cristo não age assim. Quando o assunto é de suma importância, nós o encontramos dizendo, em verdade, vos digo. Quando ele se dirige assim, nada na sua palavra pode ser banalizado. Mas há declarações suas que devem ser levadas em especial consideração por você e por mim. E essas declarações, muitas vezes, vêm acompanhadas desse em verdade, lhes digo. Observem, os gentios se aproximam do Senhor Jesus, um milagre. Num contexto politeísta, um gentio, um grego, atravessar um oceano,
subir Jerusalém para prestar culto ao Deus de uma nação insignificante. E ao chegar nessa nação, na sua principal cidade, procurar um carpinteiro nordestino da cidade de Nazaré, é um negócio impensável. E aí o Senhor Jesus é procurado e comunica as seguintes verdades. É chegado o momento dele ser glorificado. Os gentios estão se aproximando e haverá salvação para os de dentro e para os de fora. Para Israel e para os gregos. Chegada a hora do Filho de Deus ser glorificado. É chegada a hora dele ser exaltado. É chegada a hora dos seres humanos compreenderem que Jesus é incomparável. É chegada a hora do Pai o honrar. É chegada a hora de homens e mulheres de todas as línguas, povos, tribos e nações se curvarem diante da sua glória. Mas como o será? Essa que é a questão. De que modo se dará essa glorificação? Qual é o caminho para ela? E aí então o Senhor Jesus associa soteriologia à santificação. Ele fala tanto sobre a doutrina da salvação, como também fala sobre a doutrina da santificação. Fala sobre caráter, fala sobre ética. Porque o caminho que ele toma é o caminho que ele pede para todos nós tomarmos. E se nós, em nome do crescimento da igreja, diluirmos o conteúdo da mensagem, a fim de não escandalizarmos pessoas, nós teremos uma igreja repleta de pessoas não convertidas. Esse ponto aqui é inegociável. Então notem, o mesmo Cristo que se dirigiu para os oprimidos. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o mesmo Cristo que declara no verso 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Com isso, o Senhor Jesus declara que a sua glorificação lhe custaria muito. Demandaria a entrega da sua vida, a sua morte. Em conexão a isso, ele apresenta um fato da vida. Meu Deus do céu. Pai Santo, que o Espírito Santo nos ajude a entender o ponto. Que a familiaridade que vocês têm comigo, tantos anos ouvindo minha voz, vocês já conhecem até de antemão quais as expressões que eu vou usar, não permita que os irmãos deixem de prestar atenção na glória do que será dito. Nessa passagem, ele apresenta um fato. Ele apresenta um princípio ético. Ele apresenta uma característica da vida do verdadeiro discípulo. Ele apresenta uma condição para que o homem viva de fato para a glória de Deus. E o que ele tem a dizer é que viver para a glória de Deus sempre custará muito ao homem e à mulher. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra, ele está falando de um grão de trigo que foi semeado. O semeador o lança na terra.
Só que uma coisa é você falar sobre agricultura, outra coisa é você falar sobre antropologia, sobre o ser humano, sobre a volição humana. O agricultor faz com o grão de trigo aquilo que ele bem entender. Essa passagem fala sobre a possibilidade do que... Puxa, meu pai. Meu Deus, isso é muito santo. Tem a ver com a história da nossa vida que nós estamos escrevendo, que vai ser contada para sempre. Vai nos acompanhar por toda a eternidade. O que você fez dos anos de vida nesse planeta que nunca mais se repetirão. O que Jesus está dizendo é que Deus nos põe nesse planeta para que morramos. E que essa é a condição para que a nossa vida dê fruto. Contudo, nessa passagem, o Senhor Jesus fala sobre a possibilidade de membros da nossa espécie se recusarem a morrer. Se formos pensar nas implicações, na imagem desse grão morrendo, eu estou vivendo essa experiência agora lá em casa. Eu, no mês de janeiro ou de fevereiro, eu fui a Portugal e entrei no sítio dos meus tataravós, numa freguesia chamada Rendulfe, que faz parte do Conselho de Amares, que por sua vez faz parte do distrito de Braga. Olhei para a esquerda, olhei para a direita, vi uma tangerina que foi plantada pelos meus bisavós, roubei 3 tangerinas. Botei dentro da minha mochila e falei, vou plantar essas tangerinas lá em casa. Voltei de Portugal, abri a tangerina e eu e a Alissa plantamos as tangerinas. E o que aconteceu? 3 brotos estão subindo no terreno da minha casa. O pé de tangerina dos meus bisavós, dos meus tataravós, está sendo plantado agora em Niterói, no bairro de Pendotiba. E porque o meu plano se cumpriu? A semente morreu. Isso, eu estou vendo lá no terreno lá de casa 2 coisas. Número 1, ela perdeu a forma. Ela apodreceu. Número 2, ela sumiu debaixo da terra. E Jesus está dizendo que esse é o caminho que ele tomou. E esse é o caminho que ele nos chama para tomar. É fácil falar sobre isso. Eu ouvi muita pregação dessa natureza quando eu me converti. Mas não tinha ideia do que isso haveria de representar para a minha vida 36 anos depois. Posso ser franco com você? O cristianismo é cruel. Você é levado a acreditar em alguns princípios. E esses princípios podem levá-lo à morte. Morte literal, até mesmo, como Martin Luther King, ou mortes existenciais. De você não dizer tudo o que pensa, para não machucar pessoas. De você oferecer o outro lado da face, caminhar a 2ª milha para não destruir um relacionamento. De você doar para alguém o que vai lhe fazer falta, por perceber que é isso que o amor demanda da sua vida. Irmãos, isso tem que ser dito. Mesmo num ambiente como esse, no qual pessoas saíram de casa em busca de consolação.
Domingo passado eu estava pregando na igreja Betânia. Antes de assumir o púlpito à noite, pastor Tel vira-se para mim e diz: está aí o presbítero tal, médico da igreja, amado de toda a igreja Betânia, com tumor no cérebro. E domingo passado, na igreja Betânia, a minha mensagem não era, de modo algum, mensagem de consolação. Eu preguei o mesmo sermão que eu tinha pregado aqui de manhã. Eu diria para vocês que esse é um dos motivos que muitas vezes o último lugar que eu quero estar na vida é esse aqui. Vem um domingo como esse, que eu tenho que dizer o significado dessa passagem, num contexto que tem pessoas aqui sofrendo horrivelmente, desempregadas, problemas de saúde, crises na família. Portanto, se não houver um ambiente para consolação, nós vamos desencorajar, obviamente, a muitos. Mas se essa passagem não é pregada, nós vamos ter uma terapia coletiva, mas não vamos ter igreja. Nós vamos ter muita gente se sentindo consolada, levantando as mãos, mas a igreja não vai ter mártires. Nós vamos ter pessoas na entrada de Jerusalém jogando sua roupa para Jesus Cristo passar e dizendo: hosana ao que vem em nome do Senhor. Contudo, com essas mesmas pessoas pedindo para que Barrabás seja solto e Jesus Cristo crucificado. Nós vamos ter catedrais, nós vamos ter templos lotados. Aquilo que deveria lembrar o funcionamento de um altar vai virar um palco, por um show sofisticado, com muito recurso tecnológico, levado a cabo por músicos bem treinados. Mas nós não vamos ter uma igreja que pode ser comparada a uma cidade edificada na montanha, para a qual a sociedade olha e diz: assim nós deveríamos viver. Por isso, uma passagem como essa: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, se ele não for para debaixo da terra, se ele não apodrecer, sua casca não se abrir, se ele não se transformar em outra coisa, fica ele só. O que significa, portanto, que essa foi a autobiografia que você se permitiu escrever. Quem a ler vai sentir sono nos primeiros capítulos. Não vai se sentir encorajado em acompanhar a leitura da história da sua vida até o fim. Por quê? Você ficou só. A vida o levou a crer que você é o centro do universo. E que todo esse espetáculo de bois, de vacas sendo imolados para manter a energia do nosso corpo. Já viram como que funciona a produção agropecuária? Quantidade de animal confinado para a gente poder devorar sua carne em churrascaria. Pessoas no campo trabalhando, em fábricas, em ambientes insalubres, para que nós pudéssemos ser alimentados e vestidos. Ou seja, a vida tem como característica a manutenção da energia do nosso corpo. Está condicionada a uma sucessão de mortes na natureza.
de vidas humanas, para que pudéssemos viver. Eu tenho aqui nessa manhã uma pessoa muito simples, que eu tenho orgulho de trazer no meu carro. Minha querida mãe, que está aqui nas primeiras cadeiras ouvindo minha pregação. A maior alegria que ela tem na vida é de ter um filho que prega o Evangelho. Eu olho para ela, com seus cabelos brancos, as rugas tão lindas que ela carrega no seu rosto, e vejo a figura de alguém que deu sua vida por mim. Minha mãe, desde que me teve, ela não fez outra coisa na vida que não fosse se dedicar aos seus 3 filhos, com toda a sua simplicidade e limitação. Só que ela não é exemplo isolado na minha vida. Eu tenho que me lembrar dos médicos que me serviram, dos professores, do reverendo Antônio Elias, levando pedrada no campo missionário de Minas Gerais para pregar o Evangelho em Governador Valadares, em Teófilo Otoni e plantar a igreja Betânia em Niterói. Quanto que pregar o Evangelho naqueles dias custou para o casal Antônio Elias e Maria José. O que Jesus está falando aqui é de uma decisão que você pode tomar no aqui e agora da sua vida, e essa decisão nunca foi tão fomentada pela cultura hedonista dentro da qual nós nos encontramos, e que acaba contaminando sua relação com a igreja. Você se recusa a morrer. Você se recusa a passar por essa mutação. Você se recusa a ser enterrado. Permanece só. Não tem gente orando para que você não morra, por saber que sua vida é preciosa aos olhos de Deus, e tem muita gente vivendo melhor em razão do que você faz, do que você fala, do modo como você vive. E essa é uma decisão que nós temos que tomar agora. O Senhor está semeando você e a mim. Por que nós estamos vivos? Por que a manutenção do nosso batimento cardíaco? Com que propósito ele sustenta a chama do nosso corpo? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que é se morrer? Se morrer, vamos parar, por que tem que estar esse elemento? Por acaso esse Deus que é apresentado na Bíblia como criador do orgasmo, vocês vão procriar, mas não sem ter muito prazer. Vocês vão ingerir alimentos, mas não sem sentir o sabor. Eu vou criar um planeta para vocês habitarem, mas não sem antes transformar esse planeta num jardim. Por que agora o Evangelho vem e inclui esse elemento de morte? Irmãos, é muito claro o motivo. Aqui estou eu com minha demanda de felicidade, demanda ineradicável de felicidade. Você é louco para ser feliz, eu sou louco para ser feliz. E é isso que nos move, que nos traz aqui. O cristianismo não quer erradicar o desejo de ser feliz. Seria uma negação da nossa natureza. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Contudo, o seu conceito de felicidade está amalgamado à santificação. Você não quer ser apenas feliz, você quer ser santo. E você quer ser santo, porque isso traz deleite ao coração de Deus. E saber que Deus se deleita com sua vida, Ele comunica felicidade. Pois bem, está você com seus sonhos, com seus desejos legítimos, com seus projetos pessoais, e de repente esse princípio o leva a ter que cumprir uma missão
e que para ser cumprida exigirá de você renúncia. Eu enxergo o ministério assim desde que eu peguei minha vida com 20 anos e a entreguei à causa do cristianismo. Ser pastor para mim sempre foi um fardo. Sempre amei a pregação do evangelho. Mas ontem eu disse para o Pierre, às vezes o meu desejo, Pierre, é ficar com você aqui fazendo pão e não ter que dizer o que eu penso, não ter que escrever, não ter que falar nada, fazendo pão. Não ter tantos inimigos na vida. Saber que pessoas conhecem o seu salário e debatem sobre o seu salário em restaurante. Saber que sua vida é escrutinizada, bem como a vida dos seus filhos. Isso é universal no planeta. E não estou nem falando aqui do ponto de vista de quem está amargurado com a igreja. Longe disso, que essa igreja é muito condescendente comigo e com a minha família. Mas o que eu estou querendo lhes dizer é que o apóstolo Paulo mesmo declara: quem é suficiente para essas coisas? Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E por isso que o ministério pastoral tem que ser ocupado, tem que ser exercido, vamos assim dizer, por aqueles que foram mais especialmente dotados pela graça de Deus no campo dos dons espirituais e do caráter. Mas eu fui levado à compreensão que deveria tomar esse caminho para falar de Jesus Cristo. Eu queria ser jornalista. O reverendo Antônio Elias falou para mim: mas meu filho, você como ministro do Evangelho vai poder alcançar mais pessoas para Cristo. Eu falei: é mesmo, reverendo? 21 anos. Estávamos em Araras e o reverendo falou: meu filho, busque ordenação. Reverendo, mas eu penso em ser jornalista, talvez um bom articulista, uma pessoa que fale sobre Jesus Cristo, mas exercendo a profissão de jornalista. Ele falou: mas meu filho, se você entrar no ministério, as portas vão se abrir, você vai falar para muito mais gente. Eu acreditei nisso. E fui. E assim nós poderíamos multiplicar os exemplos. Eu cheguei agora lá em Moçambique e me senti um pigmeu. Um pigmeu. Olha, 2 dias tomando banho de cuia, na água gelada e na escuridão, me senti um mártir, um herói da fé. Só que o missionário que me recebeu mora lá. Abriu mão de uma igreja no interior do Paraná para trabalhar numa cidade que vocês me perdoem dizer, é uma cidade favela. Sem menosprezo, eu digo isso, porque Deus botou inclusive afeição no meu coração por aquele povo, por aquela cidade. Eles estão lá. E vi vários brasileiros que estão trabalhando em aldeias, trabalhando em favela de Moçambique, largaram o seu país. Por quê? Porque eles entenderam que esse era um chamado. E um chamado que, para ser cumprido, envolvia morte. E o que o Senhor Jesus declara, e aqui eu termino, é que o que lhe custa caro, o que o faz chorar, as perseguições, as incompreensões das quais você é objeto, a solidão que você experimenta na sua família, ninguém o entende. E o que você fala é usado contra você, é um negócio impressionante. Tem horas que eu vejo o Espírito Santo dizendo o seguinte: meu servo não fala mais nada. Não vai dar fruto, meu filho. Não vai dar fruto. Vai se voltar contra você. Essa guerra não é sua, é minha. É morte. O cristianismo não tenta suavizar. É alguma coisa que vai lhe causar sofrimento e que pode lhe causar severo sofrimento. Mas qual é a promessa? Se morrer, produz muito fruto. Se morrer, fará Deus sorrir. Se morrer, colaborará para a expansão do reino de Cristo. Se morrer,
fará pessoas, através da sua vida, se aproximarem do ideal de Deus para a sua existência. Se morrer, você vai escrever uma biografia diferente, que será contada por toda a eternidade, que nesses 80 anos de vida, nesse deserto chamado planeta Terra, nesse deserto de serpentes abrasadoras, como diz o grande Moisés, você aproveitou as oportunidades que teve em vida de fazer pessoas se aproximarem de Cristo, mesmo a um custo pessoal de valor incalculável. Irmãos queridos, eu concluo dizendo que sem a sujeição a um versículo como esse, sem a compreensão dessa passagem e a consequente disposição de nós a encarnarmos, não há igreja. Tem uma definição, não sei se o pastor Aloísio se lembra, não sei nem quem foi que a redigiu, que a formulou, sobre igreja, que é a única instituição do planeta que não vive, é a única instituição do planeta dedicada ao bem-estar daqueles que não são membros dela, ou que não vive com foco do bem-estar dos seus próprios membros. O que é a igreja? É uma comunidade chamada para ir com Jesus Cristo para a cruz. E o cristianismo não teria chegado até aqui se não fosse esse histórico de homens e mulheres que renunciaram a tudo por amor à causa do Evangelho. O que Deus está pedindo que você renuncie agora? Que mortes você tem que experimentar a fim de que pessoas vivam melhor? Para o quê? Para quem você está morrendo? O que você tem feito do dom da vida? Deus nos chama para olhar para Jesus Cristo, que ofereceu o seu corpo como semente, a fim de que nós pudéssemos ingerir o pão da vida. E esse foi o caminho da sua glorificação. Quando ele afirma, é chegada a hora, ele está declarando que havia chegado o momento da sua execução, dele ser moído pelas nossas transgressões, que, contudo, seria o caminho designado pelo Pai, para que ele pudesse ser objeto da adoração dos redimidos. Que olhemos para o exemplo do Senhor Jesus e que vivamos igualmente para a glória do Pai, ainda que tenhamos que experimentar nessa vida muitas renúncias, quem sabe a própria morte. Vamos nos colocar de pé e orar? Pai Santo, não sabemos sobre o que nós estamos falando. E para onde esse versículo pode nos levar? E nem o que faremos das nossas vidas quando ali chegarmos. Tudo que nós pedimos a Ti é autenticidade. Que Tu encontres em nós um coração convertido. E que sejamos imitadores de Cristo. Do Cristo
que se dispôs a morrer para que outros vivessem. E nós queremos te dizer, Criador único dos céus e da terra, que nós entendemos que a nós nos cabe tomar o mesmo caminho, morrer para que outros vivam. Não sabemos quanto tempo nos resta. Tudo o que pedimos a Ti é que o Senhor nos conceda um coração sábio, a fim de remirmos o tempo, porque os dias são maus, e vivermos intensamente a nossa fé. Se é no ministério de ensino, que trabalhemos duro para ser bons mestres. Se é no campo missionário, que levemos a Tua palavra e apresentemos Jesus Cristo. Se é no campo da evangelização, que o maior número possível de pessoas que tiverem contato conosco conheçam Jesus Cristo através das nossas vidas. Senhor, se é no exercício de um ministério profético, que denuncia o crime, a injustiça, a corrupção, que o Senhor nos dê coragem profética. Senhor, por que não incluir o exercício da nossa atividade profissional, a fim de que através dela possamos também trazer o Seu reino para esse planeta? Tudo o que te pedimos, Senhor, é que sejamos essa semente que foi enterrada, que mudou de forma, que se deixou transformar, que morreu, e que segundo Tua soberana vontade, nós possamos contemplar os frutos do nosso trabalho. Como diz o salmista, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Abençoa todos os que aqui entraram. Enxuga as lágrimas. Senhor, como Teu servo disse sexta-feira, naquele congresso teológico, que deixemos de olhar para baixo e olhemos para o alto, para as Tuas promessas, para o Teu governo soberano, Senhor. Porque a realidade não é apenas a realidade dos crimes, do desemprego, das separações, do luto. Temos um Deus que reina, um Deus que declara na Sua palavra que Seu Filho voltará, como vem montado num cavalo branco, que vem para vencer, e toda lágrima será enxugada, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém.